A paz na região dos Grandes Lagos pode ter mais uma oportunidade, no pressuposto de que haja genuína vontade política para a estabilizar e se não se repetirem os erros do passado. Para já, o presidente de Ruanda diz aceitar um encontro com o presidente da República Democrática do Congo, removendo deste modo um obstáculo a que a mediação angolana conduza o processo a bom termo. A primeira e elementar condição está, portanto, garantida, pelo menos no domínio das intenções. Mas faltam outras, algumas delas que já no passado criaram obstáculos ao fim dos conflitos no nordeste da RDC, envolvendo as milícias do M23, apoiadas pelo Ruanda. Os movimentos rebeldes, apoiados pelo Ruanda e pela RDC, têm de ser parte da solução que se venha a conformar. E têm de ser garantidas as condições para o seu desmantelamento. Isso depende da tal vontade genuína dos Estados envolvidos, Ruanda e RDC, na cessação dos apoios financeiros e logísticos à operação das milícias. Mas depende igualmente da ponderação dos problemas políticos, sociais e culturais que a história dos conflitos étnicos na região nos tem evidenciado. Tudo isso para evitar que se alcance agora um acordo entre os Estados que os movimentos rebeldes violam a seguir, como já aconteceu no passado. Um acordo com a necessária solidez para estabelecer a paz exige também que se estabeleçam regras e mecanismos que garantam a sua própria execução. A missão da MONUSCO, a Força das Nações Unidas, está manifestamente esgotada e não foi capaz, por falta de cooperação e vontade política dos Estados envolvidos, de estabilizar a região. As elites congolesas e as autoridades do país não se coibiram de responsabilizar as Nações Unidas e a sua missão, para lá dos Estados Unidos e da França, pela persistência do estado de conflito, em que as milícias e os Estados se envolviam. É sempre mais fácil imputar as responsabilidades a terceiros do que assumir as suas próprias, independentemente de se poder pensar que o que subjaz a esse conflito são os interesses intermediados nos enormes recursos económicos dos territórios em causa. Certo é que um acordo de paz que se possa alcançar tem de ser garantido por uma qualquer força de interposição, ao menos na primeira fase da sua execução. E sempre será preferível que ela resulte da própria União Africana, que ultrapasse a limitação da pertença do Ruanda e da RDC a duas realidades geopolíticas distintas, países da África Oriental e da África Austral, ainda que com fronteiras comuns. A uma solução africana na política, a mediação de Angola, deve corresponder uma solução africana no cumprimento do acordo de paz. No contexto dessa solução que Angola está a ensaiar, deveria ser tida em conta igualmente que persiste uma outra tensão entre o Ruanda e o Burundi, com este país a acusar as autoridades de Kigali de apoiarem e financiarem os rebeldes do Red Tabara, um grupo rebelde que se assume como um movimento de resistência para um Estado do Direito no Burundi. Está longe de atingir o nível de conflito com a RDC, mas não deixa de ser um problema em estado latente e que pode agravar-se. Uma imagem que fica dessa tensão está no facto de a própria equipa de basquetebol do Burundi ter sido afastada do campeonato africano por se recusar a usar no seu equipamento a mensagem de um dos patrocinadores da prova, justamente Visit Ruanda. Assim se vê o alcance do conflito e as rupturas que provoca. Perante isto, poderíamos ficar a pensar que o Ruanda é a fonte de todos os males. Paul Kagame, o seu presidente, é a síntese de uma visão dúplice de uma realidade. O líder autoritário de um regime que comprime a liberdade e os direitos políticos e que é tido como o protagonista de uma economia próspera. Esta perspectiva paradoxal não pode ser razão objetiva suficiente
para que o Ruanda patrocine a instabilidade e os conflitos no seu espaço geopolítico.